Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Teatro Galante e esse é o primeiro vídeo do canal Verdade que Liberta, ok? Então, estamos fazendo esse primeiro vídeo aqui e falaremos sobre dízimos e ofertas. Então será alguns vídeos, na verdade, né? Nós estaremos aqui sobre esse assunto, sobre esse tema. Eu estarei gravando alguns vídeos e eu ia pedir a sua gentileza que assistissem todos eles, ok? Para que você possa ter o melhor entendimento a respeito de dízimos e ofertas. E por que falar de dízimos e ofertas? Porque é um assunto polêmico, porque é um assunto que muitas vezes as pessoas não estão querendo tocar nesse assunto, né? Então assim, muitas vezes é um assunto totalmente fechado para algumas igrejas, né? As pessoas não se abrem para o conhecimento da palavra do Senhor, mas sim se firmam no tradicionalismo e na religiosidade. E, na verdade, nós precisamos ser claros, né? Precisamos ser claros e objetivos e dar atenção e obedecer o que está na palavra, na Bíblia. E esse é o mais importante, tudo bem? Então, falaremos hoje sobre dízimos e ofertas. Muito bem, eu não quero me estender muito, eu quero ir direto ao ponto com relação àquilo que você sabe sobre dízimo. O que você pensa e o que você sabe sobre dízimo? Você já estudou na Bíblia sobre dízimo? Você já estudou na Bíblia? Você já perguntou, já questionou alguns ensinamentos que você recebeu? Você conferiu na Bíblia se esses ensinamentos que você recebeu estão de acordo com a palavra? Pois é. E é por isso que nós criamos esse canal, para ajudar você a elucidar muitas dúvidas, né, que você talvez tenha sobre isso. Ou talvez você seja um grande defensor do dízimo, e aí no caso eu gostaria de passar essa informação para você. Mais uma vez peço a sua gentileza que assista esse vídeo até o final e os outros vídeos que darão continuidade nesse tema, para que depois você possa fazer as suas críticas, tudo bem? Eu sei que vai ter um monte de gente falando que eu sou rebelde, que eu virei casaca, não é verdade? Que na verdade assim eu agora estou pregando heresia, estou ensinando heresia, mas na verdade nada mais, nada menos do que eu só vou abrir a palavra para você aqui juntamente com você e nós vamos estudar juntos, meditar na palavra juntos. Lembra daquela passagem de Josué capítulo 8? Medita no livro desta lei de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo nela está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Então, na verdade, o que nós vamos fazer aqui agora é meditar na palavra, para que nós sejamos bem-sucedidos na interpretação bíblica. Ok? Muito bem. Queria falar sobre o livro de Malaquias. Desculpe. Gostaria de falar sobre o livro de Malaquias. Por que sobre o livro de Malaquias? Porque é o texto áureo do dízimo que todas as igrejas, que todos os pastores nos púlpitos, quando vão falar de dízimo, quando o irmão tem uma oportunidade no púlpito, vai ter o momento do dízimo no culto. Então as pessoas fazem o quê? Abre lá Malaquias, capítulo 3, versículo 10, e aí você sabe, né? Trazer todo o dízimo à casa do tesouro, para que não falte mantimento em minha casa, né? E toda aquela história toda que você já sabe. Mas agora eu te pergunto, o livro de Malaquias, né? Ou seja, as profecias de Malaquias foram escritos para mim e para você? Você já parou para pensar nisso? Se foram escritos para você esse livro, porque uma coisa é certa, ali eles estão falando com sacerdotes, e nós vamos ler aqui na Bíblia, né, no livro de Malaquias, que eles estão falando ali aos sacerdotes. Aí eu te pergunto, você é um sacerdote daquele ali que ele está falando? Eu creio que não, porque o sacerdote que ele está falando ali, ele vai apontar o dedo ali, ó, ele vai colocar o dedo em riste ali, ó, e vai dizer assim, ó, é para vocês, sacerdotes, que eu estou falando. Deus vai falar com vocês agora. E esses sacerdotes aí, os sacerdotes da onde? Da nação de Israel. Porque eu e você, que recebeu a Cristo como Salvador, que recebeu aí a palavra de salvação, a palavra da cruz, creu nessa palavra,
eu e você somos da Israel de cima, não desse Israel que nós vamos ler aqui agora. E se eu sou da Israel de cima, então o livro de Malaquias, ele não serve para mim como regra de vida. Ele pode servir como um aconselhamento, como algumas ideias boas que eu posso retirar com relação a algumas coisas, mas como regra de vida, não. O que serve para mim como regra de vida, é da morte de Cristo na cruz para frente, ok? Da morte de Cristo para frente, sim. Muitas pessoas acabam o quê? Entendendo que o Velho Testamento e o Novo Testamento, ele é dividido naquela folhinha branca lá da sua Bíblia. Sabe ali de Mateus capítulo 1 ali? Aquela folhinha branca, então. Muitas pessoas acham que ali inicia-se o Novo Testamento. Mas no decorrer do estudo você vai ver que não é verdade isso. O Novo Testamento ele só tem força a partir do momento em que o testador é morto. Ou seja, quando ele morre. Aí esse testamento tem força. Então nós sabemos que a partir de Mateus capítulo 27, do versículo 50, 51 ali para frente, aí sim, após a morte de Jesus na cruz, quando ele diz assim, ó, está consumado, a partir daquele momento é Novo Testamento. A partir daquele momento a graça ela é instituída. Então precisamos entender exatamente o que é graça e o que é lei. Ok? Velho Testamento é uma coisa, graça é outra. Então, será que o livro de Malaquias serve para mim e para você? Vamos estudar um pouco a palavra sobre isso, ok? Antes de a gente começar a meditar na palavra, você sabia, algumas curiosidades aí que eu gostaria de passar para você. Você sabia que nenhum israelita, ele levava o seu dízimo até o templo? Mas sim, os sacerdotes levitas que iam nas casas, nas cidades, de casa em casa receber esse dízimo, porque o dízimo nada mais é do que alimento, o dízimo de criação de gado, de ovelha, de outros animais, das colheitas do campo. Você sabia disso? Que dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo servia exclusivamente para alimentar os levitas que não tinham herança, ok? Que é das 12 tribos de Israel. A tribo de Levi foi a única que não recebeu herança, ou seja, não recebeu terras para cultivar, para poder trabalhar nessas terras e retirar o seu sustento próprio. Os levitas não. Os da tribo de Levi, que são os levitas, esses não receberam herança. Então, o dízimo serve para quê? Para alimentar, não é para pagar, não é salário, tudo bem? Deixe isso bem claro para você. Dízimo não é salário, dízimo é alimento, é para suprir as necessidades de alimentação daquele povo. Para quem? Para os levitas, para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. Por que para os levitas? Como eu já expliquei agora. Os levitas, porque eles não tinham herança, eles não poderiam trabalhar de forma secular, como eu e você, por exemplo, trabalhamos hoje. Eles eram exclusivamente separados para ministrar no templo e fazer a manutenção do templo e a administração do templo do Senhor, no templo do Senhor. Ok? Os órfãos, por que os órfãos? Porque não tinha pai e mãe para sustentá-los. Muita criança morria de fome naquela época. Ok? Por que as viúvas? As viúvas porque, de acordo com a lei, mulher não podia trabalhar. Então muitas viúvas, ou elas morriam de fome, ou elas se prostituíam. Então o que Deus fez? Vou estabelecer uma regra, vou estabelecer uma lei para que isso não aconteça. E para os estrangeiros, ou seja, aqueles que não eram israelitas, que muitas vezes passavam ali por Israel, mas aí não tinham o que comer e não podiam trabalhar também, por não ser israelita. Então Deus fez o quê? Deus estabeleceu uma lei chamada dízimo, dentro das 613 leis, no caso do Taná, ok? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, quantos mandamentos tem a lei? Tem 10 mandamentos. Não é 10 mandamentos, são 613, ok? 613. E aí, no caso, uma coisa que eu preciso entender. Deus estabeleceu a lei do dízimo para quê? Para não faltar comida para essas classes de pessoas. Deus foi muito inteligente, muito sábio. Deus é perfeito. E para isso, se ele não estabelecesse como lei, as pessoas não fariam. Eu quero que você me entenda isso. Deus teve que estabelecer como lei, porque não tinha Espírito Santo. Não havia graça, não havia amor naquela época. Naquela época havia o quê? A obrigação. Ou você fazia, ou você fazia.
Por isso que Deus teve que trazer como lei. Por quê? Porque o Espírito Santo não existia na vida das pessoas ainda. Ou seja, não fazia morada ainda. Porque hoje, por que você hoje contribui na casa do Senhor? Ou melhor, deve ser, porque hoje o Espírito de Deus está dentro de você. E isso gera para você o quê? Amor, a preocupação com o seu próximo e assim por diante. Então é Ele que te move em amor, não por obrigação, mas em amor a contribuir, ok? A fazer a contribuição. Mas será que essa contribuição que você está fazendo está sendo utilizado para a manutenção do sustento dos pobres? Como é que fica essa situação? É por isso, meu irmão, que eu criei esse canal, para você poder entender e aprender o que realmente a Bíblia está dizendo. Não sou dono da verdade, meu querido, mas assim, eu vou tentar passar um pouco para você daquilo que é revelado pela palavra, amém? A interpretação bíblica. Bom, falando ainda da questão dos dízimos como alimento. Em nenhum momento Deus falou para você mas para o povo de Israel dizimar dinheiro. Em nenhum momento. O único momento que teve, que Deus permitiu que você pudesse trocar por dinheiro, foi quando, lá em Deuteronômio capítulo 14, que você pode depois, com o tempo, confirmar isso na Bíblia, Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, que no caso seria o 5º livro do Pentateuco, da Torá, melhor dizendo, lá no capítulo 14 diz o seguinte, que se o caminho que o caminho entre a sua casa, aonde você mora, até o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome, for muito longo, ou seja, uma questão logística, vai ser muito caro para você transportar, por exemplo, imagine que você tem 200 cabeças de gado, transportar 20 cabeças de gado por 200 quilômetros, vai ser complicado, vai gerar custo isso. Então Deus permitiu que você vendesse todo esse dízimo de tudo aquilo que você produziu ou criou, e aí nesse caso, atasse o dinheiro na sua mão, fosse até o local que o Senhor teu Deus escolheu, e aí naquelas festas solenes, ok? Que eram celebrados, a Páscoa, no caso o Pentecoste, a festa dos tabernáculos e assim por diante, aí nesse caso você poderia o quê? Gastar esse dízimo por tudo aquilo que deseja a sua alma. Ou seja, você poderia pegar esse dízimo, que seria o dízimo do 3º ano, ok? Ou perdão, desculpa, não do 3º ano, mas do 1º e do 2º ano, e você gastar esse dízimo por tudo aquilo que deseja a sua alma. Porém, o dízimo do 3º ano está lá em Deuteronômio 14, depois você abre lá e verifica lá, ok? O dízimo do 3º ano, depois, você teria que separar o dízimo inteiro desse 3º ano, mas você não ia comer esse dízimo. Você ia separar para quem? Para os levitas, para os órfãos, para os estrangeiros e para as viúvas. Amém? Então, é isso que a Bíblia nos diz. Então, em nenhum momento a Bíblia falou para você dizimar dinheiro. Ok? Em nenhum momento. Não vemos isso em nenhum momento da Bíblia. Que dízimo é igual a 10ª parte de um salário. Não é de salário. Em hipótese alguma, ok? Mas vamos aqui nos atentar com relação a Malaquias. Eu queria começar com você, eu estou aqui com o meu notebook aberto, ok? Com a Bíblia aqui aberta no sistema, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, ou no celular, ou a Bíblia, no caso impressa que você tem aí. Abra a sua Bíblia aí no livro de Malaquias, capítulo 2, ok? Livro de Malaquias, no capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim: Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Bom, aqui já começa o problema, meu irmão. Por quê? Porque aqui está dizendo que este mandamento é para os sacerdotes. Leia aí na sua Bíblia. Leia na sua Bíblia. Aqui está dizendo, agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Peraí, mas você é sacerdote? E esse sacerdote que ele está falando aqui é sacerdote da tribo de Levi. Ou seja, é um sacerdócio levítico. Agora eu te pergunto, diz para mim aí, cadê o sacerdócio levítico? Dentro da onde você congrega, da sua denominação, existe lá um sacerdócio levantado por Deus da tribo de Levi? Eu creio que não. Mas mesmo que se caso existisse
esse sacerdócio levítico, ele foi extinto. Por quê? Porque hoje, o sacerdócio hoje está em Cristo, que morreu na cruz e o seu sangue propiciou lá na Arca da Aliança. Ok? Foi derramado no propiciatório da Arca da Aliança, ou seja, ele pagou de uma vez por todas os meus pecados e os seus, e de toda a humanidade. Então esse sacerdócio levítico hoje não serve mais. Não serve mais. Uma outra coisa que você deve saber, ou deveria saber, porém eu quero te passar essa informação agora. Você sabia que não existe nenhum lugar do mundo que você pode entregar o seu dízimo hoje? Porque o dízimo deveria ser entregue na mão de um sacerdócio levítico, primeiro, na mão do sacerdócio levítico, e segundo, deveria ser colocado na casa do tesouro, ou seja, era um compartimento, era uma câmara que foi construída na lateral do templo, para que se pudesse hoje, no caso, se fosse hoje erguido, as pessoas poderem ir lá para poder fazer a distribuição desses alimentos. E cadê o templo erguido? A história nos diz o seguinte, que o templo foi destruído no ano 70 pelo general Tito. Uma profecia, vamos colocar assim, palavras do Senhor, que disse que não ia ficar pedra sobre pedra. Ou seja, ele mandou você olhar para o templo, mandou os apóstolos olharem para o templo e falar assim, olha, você está vendo esse templo reerguido aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. E aconteceu. 70 anos depois de Cristo, o que aconteceu? O general Tito foi lá e destruiu o templo. Cadê o templo agora para você poder entregar o dízimo? Ou você acha que o templo hoje é aquele salão lá, a qual você vai toda quarta e domingo, reunindo a igreja para poder fazer o culto, ou cultuar o Senhor? Você acha que aquilo ali é templo? A Bíblia não diz que aquilo é templo. A Bíblia diz que o templo somos nós hoje. Hoje templo não tem mais endereço. Você sabia disso? Hoje não tem mais endereço o templo. Pense nisso. Tá? As pessoas vão conjecturar, vão trazer versículos e mais versículos, mas eu quero ver o contexto, que é onde diz que hoje o endereço, por exemplo, a igreja é denominada tal, na rua tal, número tal, lá é o templo de Deus. Mostra para mim, aonde eu tenho base bíblica para isso? Não tem, querido. Sabe por quê? Porque hoje o templo hoje não tem mais local, o templo hoje não é mais metafísico. O templo hoje somos nós somos igreja. Então aonde você estiver, você é igreja. Aonde você estiver, no seu trabalho você é igreja, na sua casa, no seu lar você é igreja, dentro da casa dos seus familiares você é igreja, meu irmão. Nós somos igreja, nós somos igreja. É por isso que Jesus diz o quê? Aonde 2 ou 3 estarão reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então quando você, por exemplo, vai para o culto lá na igreja a qual você congrega, termina-se o culto e tranca a porta, ali continua sendo templo? Eu te pergunto, continua sendo templo ali? Ah não, olha, cuidado porque aqui é santo, porque aqui é onde as pessoas se reúnem para cultuar a Deus. Olha, nesse altar aqui só sobe quem for santo. Só sobe aqui quem não tiver pecado. Nesse púlpito aqui só vai pregar quem for santo. Que isso, meu irmão? Misericórdia. Quer dizer, então, a igreja fechada, aquele local ali, aquele salão, aquele galpão fechado ali, ali continua sendo santo? Mesmo com as pessoas indo embora? Então ali é igreja. Então aquilo ali eu posso falar que é igreja. Ou eu posso falar que é templo? Misericórdia, meu irmão. Pelo amor de Deus. De forma alguma, querido. Igreja sou eu e você. Nós somos igreja. Hoje igreja não tem mais local. Porque Deus viu, querido, que negócio de ter igreja local, de ter um templo local, o povo ia fazer um monte de besteira. Por isso que Deus permitiu que general Tito destruísse aquele templo. Hoje não existe mais isso. Hoje não existe mais porque, de acordo com Hebreus, lá no livro de Hebreus 7, 8 e 9, capítulo 7, 8 e 9, lá vai estar dizendo o seguinte, que Deus entrou em santuário não feito por mãos, mas o que estás nos céus. Entrou com o seu sangue de uma vez por toda e entregou por nós. Ou seja, o sangue dele foi derramado no propiciatório da Arca da Aliança, fazendo-se sacrifício de uma vez por todas por mim e por você. É por isso que não precisa ter mais templo. É por isso que não precisa mais ter cerimônia. Não precisa mais ter festas cerimoniais.
É por isso que não precisa mais ter dízimo. Porque hoje não é mais templo. Hoje não existe um local de adoração, não existe mais isso. Você é a igreja. Você é o local de adoração. Você é o local de transmissão da palavra, de revelação da palavra na sua vida. Amém, querido? Eu quero que você pense sobre isso. E no próximo vídeo agora, nós estaremos discorrendo agora, meditando agora no livro de Malaquias, capítulo 2 em diante. 2 e 3 nós vamos estar meditando. Amém, querido? Pense em tudo o que você ouviu agora. E ouça os próximos vídeos no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Um abraço.